Olá, eu sou André Gaspar e este é o podcast Só Doutores, o programa que leva até você as mentes mais brilhantes da universidade. E hoje nós vamos falar sobre o papel dos estudos lexicais para uma educação antirracista. Quem vai conversar comigo hoje sobre isso é minha colega Lízia Arruda. Oi, Lízia, tudo bem? Oi, André. Um prazer imenso estar aqui nesse bate-papo. Vim conversar com você sobre essa temática tão necessária, né? E a escolha foi feita em razão do aniversário de 20 anos da Lei 10.639 de 2003. Para quem não conhece essa lei, Lízia, que lei é essa? Bom, em 2003, no dia 9 de janeiro, né, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele assinou uma lei que foi fruto de uma luta do movimento negro e que tornava obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira no ensino, na educação básica, né? E depois se estendeu para o ensino superior. Fato é que nós temos aí 20 anos e depois da lei nós podemos perceber avanços tanto na educação básica quanto no ensino superior. E acho que por conta de tudo que aconteceu neste ano, no dia que seria o aniversário da lei, né, que foi um dia após a invasão das sedes, né, dos três poderes em Brasília, toda a mídia estava com a atenção voltada para a tentativa de golpe e terminamos não dando o espaço merecido, né, para as discussões, para as reflexões, e que eu creio, né, que isso aconteça durante todo o ano. Acho que nós vamos fazer essa reflexão, né, do que vem acontecendo nesses 20 anos. Quando a gente pensa essa lei, como é que você vê esse início da lei, né, o momento anterior à lei e depois com a lei? Quais foram os avanços que você, enquanto professora, enquanto pesquisadora, sentiu no âmbito do seu trabalho, no âmbito de sua pesquisa? Então, em 2003, eu era pós-graduada, né? Foi uma pós-graduação, uma especialização lato sensu em metodologia do ensino superior. Aconteceu bem nesse período mesmo, né? 2003. Estava querendo muito ser professora da UNEB. E hoje já é. E hoje sou, né? Então se concretizou. Mas eu estava atuando ainda na educação básica quando a lei chegou. Eu morava em uma cidade do interior da Bahia, né? Eu me casei, fui para a cidade de Central, que é uma cidade que fica entre Irecê e Xique-Xique. Aliás, eu trabalhei em Irecê e você trabalhou em Xique-Xique também, né? E eu também, como professora colaboradora, estive algumas vezes em Irecê Também também. esteve. Foi. E em Central morou Elmara, que já esteve aqui no podcast. Isso, esteve aqui, foi minha aluna dessa escola cooperativada, né, de Central. E a escola surgiu justamente de uma ideia de um conjunto de professores que gostaria de ter uma educação com uma qualidade melhor. Então veio aquela ideia da cooperativa. A cooperativa surgiu no ano da implementação da lei. Olha que coincidência. E aí nós decidimos colocar no currículo já um componente, né? Não era algo obrigatório. Nós sabíamos que o ensino ele deveria acontecer de uma forma transversal, não era obrigado colocar um componente no currículo. Mas fizemos isso na cara e na coragem, né? Colocamos. E deu certo? Eu acho que deu, porque hoje, por exemplo, Elmara é um exemplo disso, né? Verdade. É uma pós-doutora em estudos africanos, então o interesse dela começou ali na educação básica. E naquele momento, nós, professores que tínhamos também essa lacuna na nossa educação, fomos buscar
as fontes, Sim. né? Então, foi justamente em eventos extensionistas da universidade, foi em outros cursos que nós conseguimos isso e buscamos bibliografia e buscamos pessoas das comunidades tradicionais que também nos indicaram leituras e fizemos dessa forma, né? Fomos até o Conselho Estadual de Educação, abrimos a cooperativa dessa maneira. E, bom, aí mais adiante, isso foi 2003, né? Então, em 2005 eu entrei como professora substituta e em 2006 como professora efetiva na UNEB de Xique-Xique. Era um tempo, diferentemente de agora, que nós temos hoje já como algo comum, todas as pessoas, a maioria das pessoas, né, terem oportunidade de passar por mestrado, doutorado, eu falo do mundo acadêmico, né? Os professores, Sim. Os docentes hoje, é raro alguém não ter um mestrado. É verdade. Não é isso? No mínimo, um mestrado. No mínimo, um mestrado, né? E está se tornando comum, graças a políticas públicas, graças a esses movimentos todos em torno da popularização dessa educação superior, dessa formação continuada, de que tenhamos mais doutores, né? Enfim, nesse movimento de entrar na universidade como professora, nós convivemos, né, com colegas e poucos também tinham, acho que somente dois colegas, se não me engano, estavam no doutorado. E esse processo de a universidade permitir que a extensão e que a pesquisa nutrisse, digamos assim, a falta que nós tínhamos no ensino em relação à história, cultura, literatura negra, né, afro-brasileira ou africanas. Aqui no S, né, o plural porque são várias literaturas, né, de vários países africanos. A África é um universo. Exatamente, não essa ideia única. Aí eu poderia assim, citar vários eventos que permitiram um início de uma formação que nos preparasse para a implementação dessa lei nas salas de aula, né? Mas o CEPAIA, que é o Centro de Estudos Afro-Índio-Americanos, né, da UNEB, teve esse papel, ofereceu o curso avançado em estudos africanos. Outros movimentos, né, extensionistas, né, o próprio CIALA, que é o Seminário Internacional Acolhendo as Línguas Africanas, liderado pela etnolinguista professora Ieda Pessoa de Castro, conhecida internacionalmente, a professora que organizou todo o acervo das línguas africanas no Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo, tanto antes do incêndio quanto depois do incêndio. E que tem um papel importante na sua vida. Tem um papel importante na minha vida, foi a minha co-orientadora no mestrado, né? Eu fui orientada pela professora Celina Abadi, também tem um papel importante na minha vida. Está lhe devendo uma visita aqui no Só Doutores, isso, Celina? Então, assim, é uma rede de mulheres, né? Assim, eu tenho na minha história assim uma rede de mulheres que nós fomos nos apoiando, né, para cada um seguir seu caminho. Então, assim, eu vim aqui também meio que por indicação de Elmara também, que passou por aqui antes e foi me orientando. E agora eu já estou dizendo, né? Chamar a professora Ieda. Isso, e eu já pedi o contato da professora Ieda para a gente bater um papo aqui nos Doutores. Então, e foi assim que nós fomos tendo acesso aos conhecimentos que não chegaram na nossa formação acadêmica, né? Eu fui aluna da Universidade Católica de Salvador e naquele período nós não tínhamos acesso às literaturas africanas, então não era
como a universidade está hoje, parece que, né, que é algo que já está há muito tempo, mas não, é fruto de uma conquista. É uma conquista que começou justamente há 20 anos, né? Com essa lei, as universidades precisaram se preparar. E o papel esse papel ainda da universidade precisa ser colocado como pauta principal, até porque a UNEB ela se propõe a ser, e eu considero que realmente seja, uma universidade que abraça, né, que agrega estudantes de uma diversidade imensa, né? Não só em relação às etnias, à raça, à orientação sexual, enfim. Então, por isso mesmo, eu acredito que nós, professores da área de letras e, sobretudo, da área de linguística, porque eu acho que os professores de literatura já têm, digamos assim, um acesso maior às literaturas africanas, mas eu acho que a área de linguística ainda está precisando de uma formação continuada nos estudos africanos e afro-brasileiros, né? E também das heranças indígenas, né? Das heranças dos povos originários do Brasil. Então, nós estamos ainda, com algumas exceções, né? Nós temos a sociolinguística, que está sempre olhando para a diversidade, mas outras áreas da linguística precisam estar atentas a essa formação do português brasileiro e do que é que esses povos têm para nos ensinar. Porque nós somos os docentes, mas precisamos ir realmente beber direto da fonte, consultar essas comunidades e saber o que é que o quilombo tem para nos ensinar. O que é que os povos dos terreiros, né, o povo de axé, tem para nos ensinar. Eles nos constituem o povo brasileiro, sobretudo aqui na Bahia, né, constitui o povo baiano. Então, o que é que se tem para se trabalhar em sala de aula? Porque isso, de alguma maneira, precisa chegar até a educação básica. Só que o professor de educação básica, a não ser que ele seja militante dos movimentos, porque isso acontece e muito, quando eles são militantes e têm alguma formação que não é necessariamente acadêmica, mas que fazem parte de outros grupos, eles terminam aprendendo e ensinando em suas salas. Algumas instituições, inclusive, já faziam isso muito antes da Lei 10.639. Tá? Então, no doutorado, por exemplo, eu fui pesquisar em uma escola que tem um currículo afrocentrado, e foi assim antes da lei. Aqui em Salvador? Sim. A Escola Municipal Eugênia Ana dos Santos, que é vinculada a um terreiro importante aqui de Salvador, que é o Ilê Axé Opô Afonjá. É um terreiro de tradição nagô, né? Tradição iorubá. E também aqui vou abrir um parêntese. Eu estou citando como pesquisa, né? Mas quaisquer outros terreiros e de outras tradições podem fazer algo parecido, né? Eu não conheço, não tenho aqui a pretensão de dizer que eu conheço todos, eu estou trazendo como exemplo apenas aquele que eu pesquisei, né? Então, na história dessa escola, as crianças aprendem por meio de contação de histórias que foram herdadas da tradição oral do terreiro e que nós chamamos de Itã, né? E por muito tempo essas histórias também foram classificadas e chamadas como mitos. Se aproxima alguma coisa, mas há uma diferença, né? Enquanto o mito é uma produção da literatura oral também, mas de certa maneira dá aquela ideia de algo que não é real ou algo que não é verdadeiro. O Itã, para os povos da Yorubalândia, né, dos países que
tem falantes do Iorubá, eles, de fato, acreditam naqueles ensinamentos que estão sendo passados por via oral, né? E assim, essas crianças, elas foram aprendendo por meio da contação dessas histórias que funcionaram como um eixo para todos os componentes, todas as, digamos assim, bem entre aspas, que as disciplinas da escola, né? Então, essas crianças aprenderam, eu chamei de fluências lexicais africanas e afro-brasileiras. Eu não quis dizer exatamente um tipo de léxico, porque o léxico de um povo é o conjunto de palavras, né, falada por um determinado povo, mas no candomblé, nos terreiros de candomblé, esses lugares eles são nichos de sobrevivência, de herança de vários povos. Então, seria até mais do que um léxico, seriam vários. E aí, no momento, no doutorado, a minha orientadora, a professora Kátia Mota, que é justamente a pesquisadora da linguística aplicada e da identidade a partir da língua e tal, ela me sugeriu que eu nomeasse mesmo. Eu chamei de fluências lexicais africanas e afro-brasileiras naquela escola, porque o léxico ou os léxicos estavam ali fluindo para aquelas crianças. Sim. De algumas maneiras, com vivências pedagógicas. Por exemplo, não só na contação do Itam, mas na nomeação das palavras no espaço de educação em torno do terreiro, na nomeação das plantas no jardim, na nomeação dos objetos de um museu que fica ao lado da escola, que é o Museu Ovum Lailai, que quer dizer a Casa das Coisas Antigas, o Ilê Ovum Lailai, a Casa das Coisas Antigas. E essas crianças visitavam em atividades da escola o museu e tinham contato com as palavras e as coisas. Não é isso? Então, elas faziam essa relação entre as palavras e as coisas. Também aprendiam com os cânticos. Tiveram a oportunidade de ter como professor de percussão e de cânticos um griot senegalês. Então, eles também tiveram noção bem básica, né, inicial, de contação das batidas, né, ali da percussão em uma outra língua que era o Wolof, né? É uma língua africana também? Isso. Então, lá do Senegal. Então, eles também tiveram esse contato. Então, várias palavras também de línguas de tronco banto, eles tiveram acesso. E essas línguas, particularmente, elas estão assim no português falado do Brasil com digamos assim, uma intensidade maior até, porque o Iorubá está na língua portuguesa brasileira também, mas numericamente bem menor, né? A incidência. Mas a presença das palavras de tronco banto é imensa, né? Porque foi o grupo banto que esteve na maior parte do Brasil. Isso a professora Ieda Pessoa de Castro diz, tá? Nos livros dela, sobretudo nesse livro aqui, Falares Africanos na Bahia, um vocabulário afro-brasileiro. Aqui. Pega aqui, Anny. Aqui, tá certinho? E as famílias dessas crianças, elas frequentavam o terreiro também, Lizzy? Bom, dessas crianças que eu entrevistei, não. Inclusive, a gente nem conversou sobre isso antes, mas eram, em sua maioria, crianças evangélicas, né? E a aceitação dos pais
Uma das mães, inclusive, em uma entrevista anterior à minha pesquisa, mas uma entrevista para um jornal, eu me esqueci agora, viu? Mas eu não sei se foi o Jornal à Tarde, depois eu posso informar. Eu li na tese da professora Wanda Machado, a professora Wanda Machado, doutora, outra pessoa que você pode convidar. Olha aí, professora Wanda. Ela foi autora do projeto político-pedagógico Ireaió, que significa Caminhos da Alegria. É o projeto político-pedagógico justamente do ensino por meio da contação de TAM. Né? Dentro das escolas. Dentro daquela escola, da escola Eugênia Ana dos Santos. E essas crianças evangélicas, elas agem com naturalidade e os pais costumam aceitar porque a qualidade da escola é excelente. Então, é uma escola reconhecida nacionalmente como referência em escola de currículo afrocentrado. Tá? Então, os professores que vão ensinar a matemática, a geografia, a língua portuguesa, eles se reúnem, discutem escolhem um determinado ITAM para um semestre e trabalham esse ITAM de diversas formas. Eles dramatizam. Fazem uma série de atividades, né? Cada um de uma forma. E eu pesquisei na época, eu levei 3 semestres em observação, né? E coloquei lá na tese justamente um recorte, né, dessa observação em relação ao ensino do léxico. E foi aí que surgiu essa expressão fluências lexicais, porque não era uma atividade de um léxico apenas escrito, mas do léxico que também é cantado, do léxico que é vivenciado de diversas formas, né, na oralidade. E os pais, eles veem esses resultados. Eu vou dar aqui 2 exemplos de trabalho que as professoras desenvolveram da lexicografia. Uma professora responsável pela língua portuguesa. Antes, eu só vou te pedir uma coisa. Tá. Eu sei que você trabalha com lexicologia e lexicografia. Explica aí, pessoal, o que é a lexicologia e o que é a lexicografia, para quem não sabe. Sim, de fato, eu preciso fazer essa exposição. Então, a lexicologia é a ciência que estuda o léxico, que vem a ser o conjunto de lexias, grosso modo seria palavra, né? Palavra com função social, não qualquer palavra, né? Por exemplo, conjunção, as palavras de ligação, os verbos de ligação não são lexias. Então, as lexias são palavras que têm uma determinada função. São os nomes. Eu estou aqui falando, porque a gente está num podcast, eu estou tentando simplificar. E a lexicografia, por sua vez, é uma ciência que estuda o dicionário ou produz o dicionário. Então, a lexicografia é, ao mesmo tempo, ciência e é também método, porque quando você vai dicionarizar, você estuda, você precisa ter acesso a esses conhecimentos. E se você produz dicionário, você, seguindo tudo que está na ciência, você é um lexicógrafo. Por formação, sim. Mas outras pessoas que não são da lexicografia, que não estudaram, podem produzir dicionários. Existe até um termo para isso, se eu não me engano, é paralexicografia, né? O para na frente quer dizer alguém que produz o dicionário, mas não tem a formação de lexicografia, né? Não estudou para isso. É comum, por exemplo, ver antropólogos, né? outros profissionais que terminam fazendo
glossários, vocabulários, dicionários, porque aí também existe uma diferenciação Antropólogos entre eles. que visitavam, por exemplo, comunidades indígenas e queriam Isso, registrar os nomes, né? Então eles faziam esse papel. exatamente, Sem ter essa formação de lexicógrafo. exato. E que são também documentos de grande importância, né? Por exemplo, vou aqui citar alguns. Dicionários de especialidades, que são esses dicionários voltados para um determinado segmento social, para uma determinada profissão, né? Que não são, os dicionários eles podem ser dicionários linguísticos, né? Porque ele tem essa função metalinguística, a palavra falando sobre palavra, né? Mas também tem a funções específicas para determinados nichos da sociedade. Falando aqui da gastronomia, por exemplo, que é a sua área também. Que eu também tenho interesse pela área. Há um antropólogo que tem dicionarizado muito, né? O Raul Lodi. Ele fez, por exemplo, o vocabulário do açúcar. Então, ele fez uma pesquisa e dicionarizou todas as palavras que foram usuais das pessoas envolvidas na produção e consumo de açúcar do Brasil, certo? Ele também fez um dicionário de artes plásticas, de arte sacra e técnicas afro-brasileiras, né, que é justamente um dicionário que eu gosto muito. Ele dividiu em campos. Não chega a ser a aplicação de uma teoria de campos lexicais, porque não é da lexicologia, mas é um dicionário diferenciado, porque ele teve esse trabalho de dividir o dicionário por campos. Então, uma parte do dicionário fala sobre vestimentas, a outra parte do dicionário fala sobre alimentação, a outra parte do dicionário fala sobre instrumentos musicais. Isso facilitou muito, inclusive, a minha vida quando eu fui pesquisar no mestrado, porque eu trabalhei com a teoria dos campos lexicais de Eugênio Cossério, e nessa teoria você analisa as lexias, elas organizadas em campos lexicais, que vai do macro para o micro. Agora, a ordem não é alfabética, a ordem... Ah, não? Não, isso também vai diferenciar, porque não é como no dicionário. Você percebe ou você cria uma hierarquia para essa organização. Então, digamos assim... Do mais importante ao menos importante. Do maior para o menor. Olha só, Anny. Então, você cria uma hierarquia. Isso está na teoria dos campos léxicos. Lembrei agora que nessa semana a Júlia estava estudando justamente a ordem alfabética das palavras para pesquisar em dicionário. E aqui a gente já tem um parâmetro diferente para outro tipo de dicionário. Coisa interessante. Mas aí o que é que Raul Lodi fez? Não é que ele fez isso no dicionário dele. Ele usou só os campos para organizar, mas o dicionário dele está em ordem alfabética. Ah, sim. Agora, se você pegar a minha dissertação, não. São 290 lexias e elas não estão organizadas em ordem alfabética. Tem os campos e elas estão por ordem de algum tipo de importância, uma ordem hierárquica. Cada um eu explico e organizo dessa forma, né? Mas, assim, nos dicionários, por conta de facilitar mesmo, né? Encontrar o verbete, segue essa ordem. Então, há essa diferenciação, né? Então, você já começou, então, já falou sobre a importância de desenvolver uma relação entre os estudos linguísticos e estudos afro-brasileiros. E você já começa a fazer isso com a lexicologia, né, Lise? Nos seus trabalhos. Isso, eu comecei, vou contar assim bem de maneira resumida, pode ser que alguma coisa escape, mas foi justamente no PPGEL
Eu fui É o assistir programa de pós-graduação em estudos de Estudos de linguagens. Linguagens, né? Você fez o mestrado lá, né? Isso. Então, no PPGEL, eu fui assistir a uma defesa da banca do aluno Marcos Santana. E estavam nessa banca a professora Ieda, pessoa de Castro, e o Dásio Tavares, né, que é um grande nome da poesia, do teatro, enfim. Ele também inspirou o personagem Eudásio Taveira, do livro Tenda dos Milagres, que mais adiante eu fui fazer a pesquisa, né, da dissertação de mestrado. E no trabalho de Marcos, ele falava também sobre heranças culturais do terreiro e tal. E a professora Ieda elogiou muito o trabalho, mas chamou atenção a respeito da necessidade de se fazer nota de rodapé toda vez que houvessem palavras de origem africana, porque nem sempre quem estava lendo teria acesso, saberia, sobretudo fora aqui da Bahia e tal. E isso me chamou a atenção, né? Saí dali com mais vontade de pesquisar. Já está no meu cotidiano também. Muitas dessas palavras já estavam no meu cotidiano, porque eu sou uma filha de uma filha e neta de pessoas vinculadas ao axé. E é aquilo, a pesquisa, quando ela lhe constitui de alguma forma, quando faz parte do seu universo, você se interessa mais. Então, eu passei a me interessar, passei a acompanhar os seminários, né, internacionais acolhendo a língua africana, os CIALAs, assim, do primeiro até o último. Faltei só no de Minas Gerais. Mas, assim, levei para o doutorado também, de alguma forma, a pesquisa, porque eu fui saber como é que essas palavras eram ensinadas para as crianças, né? Porque enquanto na dissertação a pesquisa foi bibliográfica e foi um livro que sofre também algumas críticas, porque a produção amadiana tem essa questão, né, do mito da democracia racial, e aí Jorge Amado sofre algumas críticas em relação a isso, e daí que, assim, quando a gente vai falar de uma educação antirracista, é preciso ter cuidado, né, com a leitura de algumas obras. Então, você não vai deixar de ler aquela obra por isso, né? Mas também você não vai deixar passar em branco o que tem ali naquela obra que pode ser prejudicial, né, para o leitor, para o adolescente, enfim. É ler com senso crítico. Ler com senso crítico. Eu não acredito que é preciso deixar de ler, até porque foi uma obra, falando de Tenda dos Milagres, escrita em 1969, em um período ainda em plena ditadura, e assim o fato de Jorge Amado escrever ali algo que é fruto, né, de cultura de terreiro, ter 290 palavras e expressões vinculadas ao terreiro, é algo que a gente não pode também deixar passar, né? Que é preciso ter um olhar a respeito disso. Você catalogou na sua dissertação essas 290. Agora, eu não publiquei, não é um livro ainda, e eu acredito que tenha sido melhor assim, porque quando eu fiz essa pesquisa, óbvio, teve o cuidado investigativo, né, de pesquisador e tal, mas eu ainda era a Bian, então eu ainda era... A Bian é o quê? A Bian é uma espécie de pessoa noviça, que não é sequer iniciado ainda, que está ali no terreiro tal, mas que não se iniciou, não passou pelo processo de iniciação. Então, eu quando comecei a minha pesquisa de mestrado, estava exatamente nessa condição. Como uma pessoa que simpatiza com aquilo, mas ainda não que faz está parte. Frequentando, mas não está frequentando ainda de uma maneira... exato.
Pronto, é mais ou menos isso, né? Então, foi justamente por isso eu acho que agora eu estou mais amadurecida, já houve um outro percurso, inclusive acadêmico, inclusive com estudos direcionados mais à linguagem e às literaturas que dão origem, né, que permitem que essa linguagem chegue até nós, né? Então, por alguns anos, acredito que agora eu esteja Pronta para publicar. pronto. O cansaço está chegando. Olha, o pessoal não sabe que a gente está aqui há muito tempo, né, Lise? Batendo papo. Porque o podcast são dois. O podcast são dois. Antes e o durante. E o primeiro acho que durou quase o triplo disso aqui, né? Exatamente. Mas faz parte. E quais são os planos para o futuro com essas pesquisas? Então, a fala de hoje, inclusive, vem como... Eu sei que o tempo aqui é curto, mas dizer para os professores de educação básica, que eu acho que é para quem eu estou mais direcionando a minha fala de hoje, né? E nós temos esse papel de nos colocarmos numa postura antirracista. Então, eu sou uma pessoa de fenótipo branco, né? E eu não vou fazer queixas porque não acredito em racismo reverso, nada disso, mas é óbvio que quando você vai falar e você tem um fenótipo branco e você vai falar para uma comunidade que é negra, que tem o conhecimento e as vivências ali no seu dia a dia, no seu cotidiano, existe uma certa resistência em relação a isso. Mas o que eu venho dizer é o seguinte: eu sou professora de uma universidade que tem estudantes de várias etnias e várias orientações sexuais. Eu preciso estar atenta para os interesses, para as idiosincrasias daqueles sujeitos, para o que move o desejo de cada um ali. Então, se eu sou uma professora da área de linguística, eu preciso estar interessada nos textos e nas palavras e no universo daqueles sujeitos. Então, está na hora da academia, em vez de trazer os textos apenas canônicos, tradicionais, e que está ali a serviço e ainda que seja, por exemplo, um curso de língua portuguesa. Mas a nossa língua portuguesa é a língua portuguesa do Brasil, e que em sua história teve contribuições, várias contribuições africanas e contribuições dos povos originários do Brasil. Então, nós precisamos, professores, fazer esse movimento de buscar nessas comunidades tradicionais a cultura, de continuar a formação continuada de forma a trazer essas práticas para a sala de aula. Então, do mesmo jeito que eu tive a oportunidade de, no doutorado, estar numa escola de currículo afrocentrado e ver como uma professora teve o trabalho, né, de realizar, ainda que sem uma formação lexicográfica, a produção de um dicionário que ela chamou de africanário, que seria um dicionário de palavras africanas. Gostei do título. O africanário. E também uma outra professora que buscou fazer o dicionário de ervas medicinais, que é comum nas práticas das comunidades de terreiro, né, o uso de ervas para inúmeras coisas, né, desde a cura do corpo até a cura espiritual. E essas crianças foram os autores dos seus dicionários. Então, eu tenho fotografias, os registros todos. Então, eles começaram a ensaiar pequenos lexicógrafos. Uhum. Claro que tudo de uma maneira bem ainda... lúdica, né? Lúdica. Mas, assim, a preocupação de que a criança soubesse, né? Que a planta, por exemplo, tem um nome em língua portuguesa, né? Está ali grafado em língua portuguesa. Tem um nome
científico que está no latim, né? E a criança também aprendia ali o nome em Yorubá, né? Dessa planta, né? Que muitas vezes no terreiro a planta é utilizada às vezes com o nome em língua portuguesa ou o nome como é conhecido, né, na sua terra, tá? Então, é justamente isso. Eu acho que o conhecimento, ele deve partir dessas comunidades. Então, o professor, a professora precisa estar vinculado com as comunidades negras e indígenas. Lise, eu quero te parabenizar pelo trabalho maravilhoso que você faz, que você tem feito com a pesquisa, que é muito importante para nós professores, inclusive. Quero também abrir espaço aqui para que, se você quiser lançar o livro, né, Anny? A gente tem aqui o canal do YouTube que pode fazer, pode planejar isso aqui. E dizer que foi uma conversa, um bate-papo maravilhoso esse contigo, viu? Foi um prazer te receber aqui. O prazer foi imenso. E aí ficam os convites, né, das outras professoras. Exatamente. Vamos fazer os contatos e vou atrás de vocês. É isso, eu também agradeço pelo espaço, foi um bate-papo informal e que tem esse propósito mesmo de popularizar o conhecimento, né? Exatamente. Obrigado, Lise. Obrigada, André. E na próxima semana a gente tem mais uma mente brilhante aqui no podcast Só Doutores. Até lá.